A nossa primeira montagem será a de um sistema de iluminação automatizada. Vamos começar pelo diagrama do circuito elétrico. Nós vamos precisar utilizar a fonte de 5 volts de corrente contínua disponibilizada na plaquinha do Arduino. Nós vamos ligar a essa fonte um divisor de tensão, constituído por um LDR, um resistor dependente de luz, que será então ligado em série com um resistor de 10 kΩ, a saída desse resistor será ligada ao GND da placa, ao terra. E para monitorarmos a tensão que vai variar sobre o resistor de 10 kΩ, nós vamos ligar a porta analógica A0 do Arduino ao ponto que interliga esses dois componentes. Fazendo isso, então, o que nós vamos ler, o que o Arduino vai ler na porta A0 é o nível de tensão sobre o resistor de 10K. Então esse é o circuito do LDR. Temos ainda o circuito do LED. Então nós vamos ligar no pino 13 do Arduino um resistor de 220 ohms que servirá para limitar a corrente que vai passar sobre o LED. Então, em série com esse resistor, nós vamos ligar o LED, o diodo emissor de luz, que deve estar diretamente polarizado. Então, seu catodo, o negativo desse diodo, tem que ser ligado ao GND da placa também. Vamos falar um pouquinho agora sobre o funcionamento do nosso circuito. Quando a tensão sobre o resistor aumentar, como ele está em série com LDR, uma porção menor da tensão da fonte, que é de 5 volts, vai recair sobre o nosso resistor dependente de luz. Consequentemente, isso significa que a resistência do LDR diminuiu. E a resistência do LDR diminuiu porque incidiu mais luz sobre ele. Então o que nós queremos é que, por esse nível de tensão medido na porta A0, que na verdade é a tensão sobre o resistor, nós queremos que o Arduino tome uma decisão automática se deve ou não acender o LED que está representando uma lâmpada maior. Então, o nosso programa vai funcionar com a seguinte lógica: se o status do LDR, uma variável que nós vamos ter que criar no nosso programa, for maior ou igual a um valor de referência, por exemplo, podemos utilizar o valor 500. Então, se essa comparação resultar num valor verdadeiro, o Arduino vai executar um comando para apagar o LED. Agora, se não, ou seja, se o LDR status não for maior que 500, ele vai acender o LED.
Temos que entender também como o Arduino interpreta os dados que ele recebe em suas entradas analógicas. No caso, a A0 que nós estamos utilizando para monitorar a tensão sobre o resistor. Então o Arduino ele espera receber em suas entradas analógicas um intervalo de tensão entre 0 e 5 volts. E esses 5 volts eles são divididos em 1024 partes ou divisões, o que dá cerca de 4,88 milivolts de tensão por divisão. Então, quando o Arduino indicar para a gente que o nível de tensão numa determinada porta analógica é igual a 500, na verdade, nós pegamos essas 500 divisões e multiplicamos pelo valor de cada uma dessas divisões, que no caso é 4,88 milivolts. Então, um nível de tensão igual a 500 significa que a tensão sobre o elemento que nós estamos monitorando em relação ao terra seria de 2,4 volts. Bom, entendido o funcionamento do circuito, vamos para a sua montagem. Nós vamos precisar de um resistor de 220 ohms. A câmera não focaliza muito bem, mas é esse que tem a sequência vermelho, vermelho, marrom. Um segundo resistor de 10 kΩ. Aquele primeiro de 220 é o que vai em série com o LED, e esse de 10K é o que vai em série com o LDR. Aqui temos o próprio LDR, o resistor dependente de luz, aquele resistor que tem o seu valor alterado para mais quando incide menos luz sobre ele, ou aquele que tem a sua resistência diminuída quando incide mais luz sobre ele. Aqui o LED, o diodo emissor de luz. Vamos ter bastante atenção com relação à montagem, observando que o terminal mais comprido deve ser ligado à parte mais positiva do circuito. Aqui temos a matriz de contatos, também conhecida como protoboard, onde nós faremos a montagem do nosso circuito. Vamos precisar de alguns fios. A plaquinha do Arduino, com o microcontrolador que vai processar as informações e tomar as decisões do programa que nós iremos elaborar. Vamos precisar também de um cabo USB para a conexão do Arduino com o microcomputador. Vamos começar a nossa montagem pelo circuito do LDR. Vamos escolher 2 pontos do nosso protoboard. Lembrando, o LDR ele não tem polaridade, tanto faz a orientação que você utiliza. Então eu vou ligar um dos terminais do LDR na porta no pino do Arduino que indica uma saída de 5 volts.
Agora eu vou preparar o resistor de 10 kΩ, que será ligado em série. Então, ao segundo terminal do LDR eu estou ligando esse resistor. E o segundo terminal do resistor eu vou conectar ao pino GND do Arduino. E observem que o Arduino ele tem 3 pontos marcados como GND, então não importa qual deles. Um terceiro fio é necessário para a gente conectar o ponto intermediário, o ponto de união entre o LDR e o resistor, na porta analógica A0. Poderia ser outra porta analógica também, mas escolhemos essa para essa montagem. Então esse é o circuito do LDR. O circuito do LED vai ser composto apenas pelo resistor de 220 ohms. Então vou escolher outros 2 pontos do protoboard. Pronto. Está fixado o resistor de 220. Já vou conectar o LED em série. E eu vou conectar o anodo, ou seja, o positivo do diodo, ao terminal do resistor, para que eles fiquem em série. E agora a alimentação. No terminal livre, no terminal onde não tem nada ligado ainda do resistor, eu vou ligar no pino 13, que é uma saída, nós vamos configurar como uma saída digital do Arduino. Então é essa saída que nós colocaremos em nível alto quando quisermos acender o LED. Ao catodo, ou seja, ao terminal negativo do LED, nós vamos conectar mais um fio. E a outra ponta desse mesmo fio vai para o GND. Pronto, o nosso circuito está montado. Agora vamos à conexão do Arduino ao nosso microcomputador, laptop, notebook, o que estivermos à disposição. Então, de um lado, temos esse conector que vai na placa do Arduino, e é com esse cabo que nós vamos fazer a transferência dos dados do programa que vai rodar no Arduino. Então, já conectei um lado, e a outra extremidade do cabo tem um conector USB comum. Vamos agora criar o programa que vai rodar no nosso Arduino. E para isso nós vamos utilizar uma interface gráfica de programação chamada Visualino. Então do lado esquerdo temos o menu de opções com funções diversas. Aqui no meio da tela é o espaço onde nós criaremos o nosso programa, e à direita temos o mesmo programa, só que em código C. Antes de começar a programar, temos que fazer com que o Visualino reconheça o Arduino. Então, assim que conectarmos o Arduino à porta USB, ele vai mostrar ali no canto inferior direito da tela que está conectado à porta, no caso a COM5, que é a que eu estou utilizando no meu notebook. Vamos iniciar o nosso programa então criando uma variável. Nós vamos chamar de LDR status, do tipo inteira.
e vamos iniciá-la com o valor igual a 0. Aqui dentro da função loop, que é a que vai ser repetida várias vezes, vamos fazer com que essa variável LDR status receba o valor indicado na porta A0. Então vou usar esta função, vou pegar o pino analógico A0 e colocar dentro dela. Repare que teriam outras opções aqui caso eu escolhesse outra porta analógica. Bom, na sequência eu vou inserir uma estrutura de decisão. Eu vou usar a função C. E vou utilizar uma operação lógica de comparação para que o programa verifique, né, se a variável LDR status for maior ou igual a 500, faça ou execute, né? O que nós vamos mandar executar? Vamos mandar manter o LED apagado. Então, para isso eu vou dizer o programa vai dizer que é para manter em nível baixo o pino 13. Ou seja, 0 volts no pino 13 mantém o LED apagado. Agora, se essa lógica não resultar num valor verdadeiro, ou seja, LDR status não for maior ou igual a 500, se ela for menor, ela deve, o Arduino deve acender o LED jogando a porta 13 para o nível alto. E agora vamos mandar, carregar o nosso programa no Arduino. Então, nesse momento, o Visualino, primeiro ele realiza a compilação dos dados, ou seja, ele transforma essa linguagem de alto nível em linguagem de máquina, uma linguagem binária de zeros e uns. Faz a verificação do programa. E se ele não encontrar nenhum erro, esse programa passará para a memória do Arduino e começará a ser executado. Agora vamos colocar o nosso circuito para funcionar sob o comando do Arduino. Enquanto o LDR tem luz incidindo sobre ele, o LED fica apagado, mas quando eu cobrir o LDR, impedindo que a luz chegue até ele, ou que diminua a intensidade da luz sobre ele, a resistência dele vai aumentar. Consequentemente, a queda de tensão sobre ele também aumenta, sobrando menos tensão para o resistor de 10K, que é o que está sendo monitorado na porta A0. Então, diminuindo o valor da tensão sobre o resistor de 10K, o Arduino dá um comando para acionar o pino 13, jogar o nível 13 para nível alto, e o LED acende porque esse valor ficou abaixo dos 500 estabelecidos por nós.